Bom, vamos de Jorge Serrão, Edson, por gentileza. Serrão está chegando, trazendo a sua participação diária dentro do Jornal da Auriverde. Saudações, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Saudações, meu amantíssimo algoritmo sensor. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Que lições o Brasil tem a aprender da vitória, entre aspas, do Nicolás Maduro na Venezuela? Muitas, muita coisa. A primeira básica: não se pode subestimar o poder da esquerda. Não pode dar mole para ditador. Ditadura só cai quando você tem degradação econômica combinada com a degradação política. No caso da Venezuela, a máquina ainda está lá, intacta, né? Então é preciso aprender isso. Maduro tem o poder estatal na mão. Tem um desgaste de opinião pública gigantesco? Tem. Tem uma oposição que cresceu? Tem. Mas a economia lá não está tão destroçada quanto deveria para facilitar a degradação da estrutura de poder que derrubaria Maduro. Então, ele tinha a máquina, conseguiu contar o voto e venceu a eleição. Venceu, entre aspas. Agora o questionamento é total. A oposição garante que tem mais de 80% dos votos reais. Mas, no caso, o que está contando no real é a maquininha do Maduro. Então, o que nós temos que aprender por aqui? Não se pode subestimar nunca a esquerda. A esquerda é muito malandra. Vocês viram domingo o pronunciamento de Luiz Inácio Lula da Silva? O presidente falou à toa em cadeia de rádio e televisão? Não. Ele tinha o objetivo de fazer uma propagandinha do governo dele, de 1 ano e meio do governo, mas por trás da propaganda tinha também uma satisfação para o mundo. Olha, independentemente do que acontecer na Venezuela, nós aqui somos diferentes. Foi essa jogadinha que Lula tentou jogar para quem quisesse entender, né? Quem é burro, de repente até concordou com ele. O que disse Lula no domingo? Vou fazer um resuminho aqui, ó. Primeira coisa, ele disse que completamos 1 ano e 6 meses de governo, a democracia venceu e é hora de prestar contas. Olha o papo do Lula. Ele disse que o Brasil era um país em ruínas, mas que estava em reconstrução. O salário mínimo voltou a valorizar. Reforçamos o SUS, ampliamos recursos, universidades, tem o pé de meia, tudo lindo. Falou avanços nos programas sociais do governo, proteção do meio ambiente, PAC e Petrobras agindo com tudo. Ele disse, contou uma mentira fantástica, não abrirei mão da responsabilidade fiscal, nem a velha de Taubaté acreditou nisso. Falou de reforma tributária. Lula só pode estar de brincanagem com a gente. Disse que também o Brasil deu início à transição energética. Lula, você também está exagerando na dose, para. Falou, aí vem com números, né, que as exportações brasileiras bateram recorde, né, por causa do agro, né, que ele chama de fascista, que ele combate. Ô Lula, você não tem jeito. E disse que vai colocar no centro do debate mundial o combate à fome, que vem aí o G20 que o Brasil vai organizar, vai estar no topo do mundo. Conversinha fiada para boi dormir. Na verdade, o que a gente tem que analisar aqui no Brasil é qual é a real chance de Lula se manter no poder, do jeito que está. Ele está desgastado politicamente. Mas tem um detalhe aqui que sempre complica no caso brasileiro. A gente tem uma economia que, apesar de tudo, segura a onda. Ela não provoca a degradação necessária para que você tenha uma possibilidade de revolução ou evolução na questão política. Então, o sistema de poder se mantém numa boa, consegue se manter. Outra questão grave. Nós temos aqui no Brasil uma tirania estrutural. É o Estado brasileiro que oprime o brasileiro. Não é uma questão ideológica, vai além da questão ideológica. A vitória esquerdista, a ocupação de poder esquerdista é apenas circunstancial, ela não é fundamental.
A estrutura do Estado brasileiro é tirânica. É o modelo que facilita um poder mandar mais que os outros e o legislativo comendo mosca, né? Representantes do povo falhando, como sempre. Então, vamos analisar porque tem um aspecto muito interessante. Está circulando um texto bastante relevante nas redes sociais, que ele aponta aqui 10 fatores que complicam a situação do Brasil, alegando que aqui pode estar até um golpe institucional em andamento. Vamos lá, vamos analisar cada ponto. Primeiro ponto, quando a esquerda quer se manter no poder, ela prepara antecipadamente o resultado da eleição com pesquisas fraudulentas. Já viram esse filme? Ponto 2, a grande mídia abastecida com grana pública de ampla divulgação dessas pesquisas. Terceiro, o aparelho ideológico é disparado para escolher quem irá contar os votos. Estamos vendo a mesma história que aconteceu na Venezuela. Outro ponto, o aparelho ideológico também comanda a polícia que faz as investigações. O modelito Gestapo contra a direita. Você está vendo isso acontecer? O aparelho ideológico que está no poder também, ele também utiliza a máquina estatal para acusar, para perseguir, para punir. É a tirania estrutural. Você tem também a grande mídia acionada sempre para validar todos os processos que são realizados pelo sistema de poder. E toda hora ocorre o assassinato de reputação de algum opositor ao sistema. Isso é rotina, né? Tá vendo isso acontecer. Também tem, chegando às eleições, não vai importar tanto quem vota, vai importar como o sistema vai eleger. E aí nós estamos falhando, porque não estamos discutindo contagem pública de voto, como a gente pode aprimorar o sistema. Vai esperar perder a próxima eleição para melhorar, para lançar esse debate com seriedade, de verdade? Não vai aprender nada com o que aconteceu na Venezuela? Parece que não. Nossos políticos não estão focados nessa questão. O depois é o depois toma pau e aí fica chorando porque perdeu a eleição ou porque o outro, mais malandro, articulado com a tirania, tomou o poder. E ponto 10º, os opositores mais proeminentes ou vão ficar inelegíveis ou vão acabar presos, multados, punidos, inviabilizados politicamente. Então, é um roteirinho esquisito que a gente está vendo para o Brasil. Na Venezuela, Maduro está ali aos trancos e barrancos, questionamento internacional daquela eleição bastante esquisita, mas era o roteiro de uma crônica anunciada. Já se sabia que Maduro ganharia na mão grande. E se não ganhasse, meteria a mão grande na cara dos opositores, que é o que vai começar a acontecer agora, independentemente da vitória dele. Então, situação complicada. O que o Brasil tem que fazer? Primeiro ponto, o Brasil não pode dar mole brasileiro, a oposição brasileira tem que começar a ser mais organizada em torno de pautas objetivas para tomar o poder. A esquerda tem projeto de poder. A direita precisa ter também um projeto de poder, claro. Não pode ficar só nessa oposição reativa. Quem reclama já perdeu. Outro ponto fundamental, a oposição precisa definir também qual a agenda para voltar ao poder. Se não fizer isso, não tem como enfrentar esse modelo de tirania estrutural. A tirania é estrutural porque é o Estado brasileiro quem nos detona, quem acaba com a população, quem nos inviabiliza, quem toma o nosso dinheiro, paga em suados impostos para fazer o que eles querem para eles. A burocracia tupiniquim vive em função dela. A tirania é o resultado disso. Temos que mudar esse modelo. Precisamos debater que Brasil queremos, como vamos fazer isso e o fortalecimento da direita, da oposição de direita. Ou ela se organiza de verdade, para de picuinhas internas, define uma pauta, ou então a gente vai ver aqui Lula amadurecer. Perdão pelo trocadilho. Para Ouro Verde Brasil, o camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.
Querido Serrão, conosco aqui todos os dias na programação da Auriverde Brasil. Pois é, ou a direita deixa de picuinha e se organiza, ou Lula vai amadurecer. Perfeito, Serrão, como sempre.